O mercantilismo é um sistema econômico que vai mudar a história da economia. É através do mercantilismo que nós vamos sair daquela cultura da Idade Média que predominava o feudalismo para dar origem a um movimento capitalista que vai se desenvolver na Idade Moderna. Antes de surgir o capitalismo, vai surgir o mercantilismo, que seria já um movimento econômico baseado no comércio, na venda, na comercialização de produtos que eram produzidos. O mercantilismo vai surgir no século XVI, se desenvolver até o século XVIII, período esse que lá na Europa vai se destacar o movimento da formação do Estado. Os Estados vão, os Estados-nação vão se organizar. Estamos falando aqui da Inglaterra, da Espanha, Portugal, Itália, vão se fortalecer e esses estados vão, na realidade, utilizar do comércio para enriquecimento e se tornar uma potência política e econômica no mundo. Esse enriquecimento do Estado vai acontecer através das exportações. O comércio exterior vai ser já predominante nessa época, no qual os países, os estados que conseguiam vender mais, exportar mais do que importar, possuíam uma economia superior ao país, à nação, na verdade, o Estado, que acabava precisando importar mais e não conseguia exportar tanto. Concluindo, a balança comercial é que determinava a economia nessa época. Lembrando que os estados, eles buscavam ser protecionistas, eles dominavam a comercialização, o capital, estava tudo centralizado no governo. O capitalismo é um sistema econômico que vai dominar a partir da Idade Moderna até os dias de hoje. O capitalismo, ele vai dizer que a valorização do capital não pode estar centralizado no governo, no Estado, mas sim na individualidade. Nesse caso, vai surgir a potencialização da propriedade privada de produção. Isto é, cada indivíduo pode ter a sua iniciativa de gerar riquezas. Essas ideias vão ser desenvolvidas a partir do teórico Adam Smith, que vai escrever em seu livro A Riqueza das Nações, partilhando da ideia do liberalismo econômico. Cada indivíduo ele pode potencializar a riqueza. Sendo assim, vai haver aqui um crescimento do capital, não por parte da centralidade do governo, mas sim por parte das pessoas, do povo. Então o mercado vai crescer através da concorrência e do crescimento e da iniciativa privada. O capitalismo vai ser um sistema que vai se destacar, que vai predominar, que vai trazer o enriquecimento, o progresso para os povos, que vai passar por várias fases. Podemos dizer que no seu início o capitalismo ele era predominantemente comercial. Capitalismo comercial. O que predominava era a compra e venda de produtos. Então, nesse caso, nós temos o comércio como meio de enriquecimento, onde girava maior número de dinheiro. Depois, nós vamos ter já ali naquele período da Revolução Industrial, que as pessoas vão entender que quanto mais eles conseguissem produzir, eles teriam mais produtos para comercializar. Nesse caso, nós vamos ter aqui a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. O período no qual as indústrias vão predominar aí no cenário econômico. Hoje nós temos o terceiro período do capitalismo, que é o capitalismo financeiro, no qual o dinheiro, através dos bancos, financiamentos, bolsa de valores,
acaba sendo um meio de girar uma quantidade maior, né, de economia. Então, nesse caso, hoje nós estamos vivendo predominantemente o capitalismo econômico, que é o financeiro. O capitalismo, ele acabou passando por uma fase difícil, gerando em 1929 a grande crise, a grande depressão, através de um colapso na economia mundial, no qual as potências acabaram tendo aí o seu enfraquecimento, vai haver um movimento chamado keynesianismo, que é pautado num teórico, né, chamado Keynes, que vai dizer que o Estado precisa intervir, o Estado precisa cuidar, o Estado precisa estar no controle do mercado. O keynesianismo vai ser um movimento que vai continuar com a ideia do capitalismo, porém o domínio do capital, das produções, do enriquecimento, não pode estar no povo, na iniciativa privada, mas sim na iniciativa pública. Por isso vai surgir a ideia do Estado bem social. O Estado, ele tem que cuidar do bem social. A função do Estado é não deixar que haja uma desigualdade entre as pessoas e que o Estado tem que cuidar que todos possam ter as suas necessidades básicas. O keynesianismo, apesar de ter uma ideia de busca de resolver o problema do colapso que aconteceu do capitalismo, ele não conseguiu também prosperar. Okay? Nesse caso, vai surgir o neoliberalismo como movimento econômico, resgatando o liberalismo clássico, mas fazendo alguns ajustes para que dessa forma pudesse dar continuidade ao enriquecimento econômico. O neoliberalismo ele vai surgir das ideias da escola austríaca de economia e que vai se desenvolver nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser a nação que vai pôr em prática. Vai haver um consenso em Chicago, isso na década de 80, no qual eles vão estabelecer 10 regras para determinar um país de economia neoliberal. Então, todos os países que quisessem se adequar a esse sistema, esse novo capitalismo, neoliberalismo, vai se ajustar nessas 10 regras que vão determinar um país neoliberal. Na década de 80, o neoliberalismo foi adotado pelos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Já na década de 80, países subdesenvolvidos passaram a adotar o neoliberalismo como forma de sistema econômico. É isso aí. Espero que tenham curtido aí essa viagem no tempo, estudando aí as nuances da economia mundial. Na sequência, vamos falar sobre o sistema capitalista, vamos entrar em uma parte mais teórica, aprofundando mais sobre o conhecimento do capitalismo. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!